vou crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente que eu cuido assim. Olá, estamos no ar com mais um episódio dos Três Gatinhos em parceria com o Grupo Mais Expressão e hoje estamos falando de um assunto delicioso que é a arte e temos a honra de receber aqui conosco o Uda Chicandeiras, que ele é ator, autor, diretor teatral, fundador do grupo Tearte e também com o Abner, que é ator e sonoplasta. Sejam bem-vindos, meninos. Boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. E eu quero, primeiro, a gente já entrando aqui nessa questão do teatro, da importância do teatro, como que o teatro nasceu na vida de vocês? Na minha vida, porque eu era muito antissocial. Verdade, Udashi? Se eu sentasse num banco de praça, você vinha falar comigo, eu falava, por que você está falando comigo? Me conhece da onde? Mas por timidez? É por causa do histórico familiar. Como vem de um lar que tinha violência doméstica, meu pai é alcoólatra, essas coisas. Então, meu jeito era assim, não conversava com ninguém. Só que eu queria ter uma videolocadora, eu queria ter um grupo de teatro, né? Porque eu gosto de história, não era nem para atuar, mas para criar história. E desde pequenininho isso? Desde pequeno. E queria estar em Hollywood. Hollywood eu ainda vou chegar. Vai demorar, vai. mas vou chegar. Mas é claro que vai, ué. Sim. Aí eu falei, olha, uma coisa é o que eu sou, uma coisa é como eu tenho que ser, né? E como eu tenho que ser, eu não estou alcançando. Então, deixa eu buscar o teatro. Aí entrei no teatro por causa disso. Por iniciativa própria? Sim. E eu gaguejava um pouco, né? Era meio gago. Tá. Então, isso daí o teatro tirou também, né? Quantos anos você tinha mais ou menos, Udas? Quando eu comecei o teatro, eu tava com 17. Mas quando eu tomei essa escolha, foi aos 11, né? Gente, e falar assim, não, eu vou querer ir. Só que como eu morava no Mato Dentro, que é bem pra lá do Parque Indaiá, era sítio, então a gente vivia isolado, né? Não tinha acesso a nada. Entendi. É difícil ter qualquer coisa pra mim no centro. Mesmo tendo cursos gratuitos, não tinha como vir, né? Daí você foi atrás, você foi pesquisando e foi atrás. Aos 17 anos, eu entrei no Casarão, que ainda a Secretaria de Cultura não tinha, né? As oficinas de teatro como é hoje. Então era lá no Casarão. O meu professor primeiro foi o... Como que é o nome dele? Ai, fugiu. São tantos professores. Fugiu o nome dele agora, depois eu vou lembrar. Isso. E o segundo, mas que durou muito tempo, foi o Jereca Nova, né? Que é do Matéria-Prima até hoje. Que legal. E você, Abner? Carlos Falati, desculpa. Lá, lembrou? Carlos Falati foi meu primeiro diretor. Ele fez várias novelas para Record, roteiro, direção, então vários comerciais. Foi bem assim... comecei com uma pessoa que já tinha um histórico legal. Doug Ancifani, você lembra do desenho? Sim. O Skitter. Ele dublava o Skitter. Gente, que legal. E é bom você admirar uma pessoa assim, que você quer se desenvolver também pra chegar, né? Isso. E você? Bom, conta pra gente. vamos lá, né? Na verdade, assim, a arte sempre fez parte da minha vida, né? Meus pais artistas plásticos, né? Então, assim, sempre tive esse contato com um pouco de arte. Mas mais pro lado da cultura, teatral, essas assim, acho que até chegou tarde pra mim. Eu já tava com mais de 22, 23 anos e queria fazer parte de um grupo, né, de teatro que eu vi ele se apresentando lá e saí daqui de Indaiatuba para ir lá para Minas Gerais, morei uns 4, 5 anos lá e aí foi justamente lá onde deu esse despertar. Falei, quero fazer uma parte de um grupo. Aí desenvolveram algumas peças, principalmente contando a história da cidade lá. E aí foi onde eu consegui me sentir legal, assim. Eu falei, é meu legal. lugar. Esse lugar é o meu lugar. Consegui, assim, admirar, né, entender. E aí aquilo me cativou. E aí eu queria mais. E justamente entrando como um ator, vamos dizer assim, ainda me cativou aquela parte de fazer uma trilha, a sonoplastia, os negócios. Falei, os bastidores ainda me atraem mais do que o palco. E aí foi justamente assim, onde eu queria uma oportunidade para trabalhar com isso, e foi onde o Udashi me deu essa oportunidade. De falar, não, é sonoplastia, então beleza, vai ter oportunidade, vai ganhar um cachê, vai fazer isso e ainda vai aprender mais. Trabalhar com o que gosta, né? E trabalhar com o que gosta. Então, assim, veio muito, pra mim, isso eu falo assim, veio muito a calhar, né? Muitas coisas que eu gosto, apareceu a oportunidade e aí eu fui... Porque era o caminho, as coisas foram trilhando meio que automático ali. Justamente. E aí, assim, hoje me sinto bem até realizado, né? De estar fazendo o que gosta, de estar entrando em projetos legais,
de repente, um protagonismo que eu não esperava, alguma Que coisa ótimo. assim. E tá sendo super legal, super desenrolado. É isso aí, tem que ser assim, né? E vocês lá no grupo, vocês têm um monte de peças. A gente tava até conversando aqui nos bastidores antes. Conta um pouquinho pra gente sobre as peças de teatro, Udas. Olha, o carro-chefe hoje é o Patas do Coração. Já foi assistido mais de 9.570 crianças. Olha que legal. É, Gente, tem foi- tudo a ver com o projeto, viu? Sim. Porque fala de animais que foram abandonados, né, Isso. Udas? Foi uma iniciativa de um projeto que eu levei para o Compida. Sim. Eles gostaram, né? Eu levei 2 apresentações, a ideia era de 2 apresentações. Gostaram tanto que pegaram 12 o ano passado. Olha só. Isso proporcionou um alcance muito legal para as crianças. E a interação, né? Além da peça, tem o gibi da peça também. E o segundo seria A Natureza Pede Ajuda. Tá. A Natureza Pede Ajuda é um espetáculo que trabalha reduzir o consumo do plástico, proteger os animais que estão correndo risco de extinção, dar um up na história da Palmeira Indaiá, que dá nome à nossa cidade, que praticamente é extinta aqui. É um espetáculo que tem 4 anos em cartaz. Olha. Isso. Já teve várias mudanças do elenco, né? Tanto de atores ou atores mudando de personagem, mas estando no elenco. É um espetáculo que já ganhou 4 editais também. Então, assim, ele é bem aceito. E agora, né, tem os outros espetáculos que a gente está trabalhando, mas eu já estou numa nova ideia agora, misturando mais o futuro, uma coisa mais de transporte, de tempo. Ah lá, ele já tá sobre- entrando ali é, na tecnologia. sobre o meio ambiente, uma história nova aí que a gente está trabalhando já. Estou bolando todo o texto na minha cabeça para Ah, escrever. essa ainda não tá Não. acontecendo. É, spoiler. Gente, Chegou olha agora, aqui, primeira spoiler mão. em primeira E mão. falo que esse daí eu tenho certeza que vai ser o carro-chefe Porque é o que agora. a gente tá precisando, né? Principalmente Sim. as crianças, que a gente tá falando muito de criança, porque vocês também trabalham com crianças. Mas a gente precisa conscientizar sobre essa importância do meio ambiente, a importância de a gente usar a tecnologia ao favor, né? E É bem não isso. contra. É porque a gente vai só consumindo. É tecnologia, só que para ter tecnologia, produz resíduos. Sim. E aonde vai parar tudo isso, né? Então, esse espetáculo novo é para trabalhar isso. O central do espetáculo é como se ele acontecesse nas margens do Parque Ecológico. E eu garanto que vai ser o carro-chefe aí, que vai fazer sucesso. Que delícia. Esperamos, então, assim, quando vocês já estiverem com essa peça, que vocês Sim. venham contar pra gente Isso. fazer o convite pro pessoal. Aí a gente estreou há 3 semanas Atitudes Saudáveis, que o Abner faz o protagonista, né? Você come direitinho lá na peça pra mostrar pras crianças. Não, então, na verdade, é aquela coisa, né? Dar o incentivo para as crianças e deixar tudo bem lúdico. Para a criança, é aquela conscientização que funciona na hora, Sim. né? A criança se divertiu, absorveu, são esponjas, né? Então, assim, absorveu na hora, você já vê que a criança saiu de lá grata por ter aprendido uma lição. Então, assim, Sem perceber, né, Abner? é bem legal. Brincando, Então, aprendendo assim. justamente, a gente faz de uma forma bem lúdica, bem animada, bem brincadeira, e a criança consegue tirar a coisa séria de lá de dentro, né? E plantar a sementinha também. Então, pra gente é sucesso, é felicidade total. E a parte criativa? Conta pra gente como é que funciona. Ah, pra mim é muito porque, assim, eu gosto de inventar história. Eu acho que o Sempre, caso... é interessante que ele falou que ele sempre gostou de ler. É. Isso tá muito associado, né? O dessa Sim. leitura com o processo Eu criativo. demorei um pouquinho pra começar a ler, porque não é cultural da minha família ter esse hábito. Você quebrou essa Isso. regra. Com 10 anos de idade, eu peguei o Cão de Baskerville, Sherlock Holmes. Com 10 anos É. de idade. Então, assim, foi um pouco tarde, né? Comparado... Foi tarde, ele já era velho. É. Best-seller, com 10. Aí eu li ele e me interessei, né? Que até a primeira história que Sherlock Holmes para de ser tão razão e vê que tem algo além da razão, né? Que ela quebra de paradigma dele, da personagem. Aí dali eu comecei a ler. Aí depois peguei Senhor dos Anéis, eu li o Senhor dos Anéis em um dia. Cada um livro eu li em um do dia, céu. que eu pegava, né? Hoje eu não consigo ler assim, tá? É. Mas naquela época eu pegava e lia assim, em um dia um livro de 500 páginas, mas não parava, era de cedo até a noite. De tanto que te interessava. Sim. Tanto que aquilo te prendia o enredo. É, porque assim, eu sou muito visual. Então, quando eu tô lendo, ou quando o pessoal está falando algo, eu vou visualizando. criando. É. É interessante que são as inteligências É. mesmo, né? As múltiplas inteligências que a gente tem. Sim. Ele já tem essa inteligência de ir construindo, Visualizar. de Isso. visualizar. Aí, nisso de visualizar, eu consigo criar o cenário, o figurino. É que nessa peça que o Abner falou que ele é o protagonista, na hora de eu pensar nela, eu já fui pensando nos fantoches. Porque o Abner é o protagonista, aí é com o Paulo,
né? O ator do nosso grupo também, que faz 5 personagens. Então ele faz 3 personagens. O menino é mudo. Olha. Ele faz 3 personagens como pessoa, então tem muita troca de figurino e 2 fantoches. Então eu já vou criando assim, pensando no texto, como que vai ser a estrutura de uma cena para outra, como que eu tenho que confeccionar o fantoche ou o figurino para que funcione. Gente, é muito interessante, porque além dele criar, dele fazer, ele ainda confecciona, né? Tem Isso que é fazer toda a tudo. parte criativa, né, Abner? E essa peça foi legal que, assim, todo o material dela foi reaproveitado. Figurinos que a gente pegou de roupa de doação, dos projetos que a gente acaba participando, que no dia 14 a gente vai para a aldeia indígena levar um espetáculo para lá. Esse espetáculo... Depois eu quero que você conte um pouquinho, porque vocês já fizeram, né, alguns espetáculos. Sim. Aí a gente vê assim, ó, essa roupa é para doação, mas serve para um figurino. Entendi. E geralmente é a roupa que pessoa no cotidiano não vai usar. Não vai usar, que é mais né? assim, é icônico, né? Uma coisa mais de chamar atenção. Isso, é bem típico de só quem gosta mesmo. Aham. Aí eu peguei aquelas roupas e falei, e os fantoches? Não, peraí, fantoche eu tenho espuma velha ali parada, tenho retalho de tecido. Então a peça que a gente fez, o cenário, figurinos, fantoche, praticamente aproveitando tudo, né? Que não Reutilizando deixa o material de ser parado. a lição que vocês estão passando através Sim. da peça. Vocês já estão dando um exemplo através dos reciclagem, próprios de reciclagem, né? Sustentabilidade, tudo. É assim que a Pra gente gosta. A gente justamente- gosta de quem fala e faz, né? É. E nessa parte também, assim, que ele tá falando, né? Os fantoches. Gente, os fantoches hipnotizam as crianças. Que coisa, é uma coisa tão simples, né? mesmo o manipulador aparecendo, Eles né, acreditam ali. ele some na frente das crianças, assim. E aí a atenção fica toda pro fantoche, que ganha um papel até, eu falo assim, de protagonismo também. Sim. Porque contracenar com o fantoche, mesmo o manipulador ali, e a criança conseguir ver só os 2 personagens, Que são sabe? pessoas, como se fossem pessoas distintas, né? Distintas. E aí deixa muito legal. E no final eles ficam loucos pra querer ir no fantoche. Quer tirar Ele foto? quer tirar foto, conversar? quer pegar, quer ver o fantoche mexer e tudo Ai, mais. gente. É que nem a natureza pede ajuda. A natureza pede ajuda. Tem o mico-leão dourado, fantoche, que eu faço o fantoche, e o tartaruga como personagem, né? E tem a versão com a pata, que é ou atriz ou ator. Quando não tem atriz e ator, é um fantoche também. As crianças piram no fantoche da pata e do mico-leão dourado. Mais do que os próprios atores. É. Mas você acha que é por causa da... É que muito é? lúdico, o jeito de falar, brincar. Contagia, né? A criança, quando vê um fantoche, ela dá, como fala, vida, né? Tipo, aquele bonequinho tá falando comigo, Ele tá falando né? e ele é real, né? Então, eu acho que nem vê como um fantoche, acho que ela nem entende. Ela fala, aquele bonequinho tá vivo, real, tá ele vivo, tá fala falando comigo. comigo. E o texto ele é bem lúdico, né? Bem na linguagem simplificada, Tá. para que todos entendam, né? Qual que é a faixa de idade, mais ou menos, Judas? Olha, o nosso espetáculo é livre, é para todas as idades. Tá. Mas se você pegar os hábitos saudáveis, as atitudes saudáveis, ele é mais voltado até a 5ª, 6ª série. Tá. A natureza pede ajuda para todas as idades, Que desde daí o eles conseguem, pequenininho. o pequenininho consegue entender, Mas é... o adulto adora. Adulto adora aquela peça porque a tartaruga é bem atrapalhada. Eu caio em cena como tartaruga, fico com as pernas Tem os viradas efeitos no braço. cômicos, assim. Né? Cativa o adulto Isso. também. É porque, assim, todo texto que eu acabo fazendo, como a gente trabalha muito com o público infantil, eu coloco muita palhaçaria. Tá. Então, eles adoram. É a forma de você entregar a mensagem, uma mensagem séria, de uma forma lúdica, divertida, e eles vão assimilar. E o legal de você fazer com os pequenininhos, que eles são os que mais conversam com os pais, com os tios, com a avó. Levam a mensagem, né? Eles contam tudo. O que eles ouviram no espetáculo, eles falam tudo. O do 6º, 8º ano, ele sabe, ele entendeu, mas ele guarda pra ele e conversa com o amigo, mas não conversa com o pai e com a mãe. Verdade. Né? Então, Ou talvez ele interiorize alguma coisa no hábito dele, né? Sim. Mas não assim, tão expressivo quanto os menores. ele não propaga a mensagem. Conscientiza interno. Isso. Né? Já o pequeno não, ele Conscientiza propaga. explodindo Todo mundo. Já, quer Isso. contagiar todo mundo. É quer uma contar delícia, pra todo né? mundo. Trabalhar com criança, assim. Hoje eu tenho, acho que, escrito mais de 50 roteiros. Entre espetáculos teatrais, websérie, média-metragem. Tem bastante coisa. E o que lá no grupo? Vocês fazem as peças de teatro? Isso. O que mais? Peça de teatro, gibi, né? Eu tenho 7 gibis autopublicados. Já estou desenhando mais 2 para lançar até o final desse ano.
Tem as webséries que a gente vai voltar a fazer agora, né? Que eu fiz até o ano passado e ficou E parado, como né? que elas são, Udas? Do que elas são? São desses assuntos infantis também? Geralmente a websérie ele não é mais infantil. Tá, vocês atendem outro É, público. geralmente o pessoal adolescente, porque é a linguagem deles, Mas né? também usando personagens? Como que vocês fazem? Vários personagens. Vários personagens também. E sempre colocando o lado cômico também ali. Agora, quando você pega Noite Feliz, um Natal em Família, que é meu média-metragem, ele já trata um assunto do idoso, a solidão do idoso. Como que a família acaba maltratando o idoso sem perceber. Então, é bem pro adulto mesmo. E é um filme que ganhou um edital, né? Foi premiado no edital, no primeiro Aldir Blanc, né? Quando lançou a lei. Que coisa, né? E você é um ponto de cultura, né? A gente tava comentando. Isso. Conta pra gente um pouquinho como que funciona isso pro pessoal entender. Sim, nós somos certificados como ponto de cultura aqui na cidade, pelo Ministério da Cultura, né? E pelo toda a nossa trajetória artística e pelo que a gente faz em prol à sociedade. Tá. Porque a gente não vende só o comercial, né? A gente faz muitas ações sociais também envolvido nisso. Então, quando eu lanço o espetáculo, que eu fecho com os meninos, né? O cachê, eu coloco, ó, o cachê é esse, tantas apresentações são pagas, e essa porcentagem aqui é de apresentações sociais em prol à sociedade, pra gente fazer a nossa diferença. Porque a arte, ela tem que causar mudança, né? Então, eu não posso pensar só no comercial, mas também não posso pensar só no social, porque só o social não vai pagar minha água de luz. Não precisa, minha né? conta de luz, E é um água. trabalho, né? Poxa, é todo um trabalho envolvido. E o ano passado a gente chegou a ganhar um prêmio também de reconhecimento artístico como ponto de cultura, que para mim eu acho que é o maior prêmio do grupo, né, Tearte. O Tearte está com 8 anos como grupo Tearte. E você ganhar do governo, né, um prêmio de reconhecimento artístico é muito bom. É porque eles têm acompanhado todas as ações que vocês estão fazendo e as Isso. contrapartidas também que vocês estão fazendo para a sociedade, E né? a gente não faz só em Indaiatuba, né? A gente leva para Salto. Eu ia te perguntar se vocês Isso. fazem região também, como que Levamos para Salto, Campinas, para aldeia Rio Silveira, né? Que é do lado de Bertioga, em São Gonçalves. E conta pra gente como que foi essa experiência, como que é, né, essa experiência de fazer essas apresentações para os indígenas. É muito diferente, né? Que nem quando a gente levou a Natureza Pede Ajuda o ano passado. Tinha muita coisa espalhada pelo chão, não era muito organizado. E a peça trata disso, de preservação ambiental. Cuidar do ambiente. Que eles viviam, não era? A primeira cena já começa recolhendo lixo, né? Então Isso. já dá aquele incentivo também, né? Entendi. Daí quando vocês chegaram no cenário, assim, que vocês Sim. foram fazer a apresentação, o ambiente não tava... Não, porque o hábito era deles. Era assim, Tá, cultural. come, né? usa e joga. Aí, com a peça, né, teve uma mudança. Foi a primeira peça de teatro que eles assistiram, né? Olha que legal. Isso aí eles mesmo falaram. As crianças adoraram. Até as crianças que não falavam o português, Entenderam. que ainda não aprenderam português, é só o Guarani, entenderam, adoraram. E quando a gente voltou em março, dia 29 de março, a primeira coisa que eles perguntaram foi, e o teatro? Vai ter teatro? Só que aí não teve o teatro, eu levei o gibi do Patas do Coração. Adoraram também. Daí quando você leva o gibi, vocês fazem tipo a contação de história junto com eles? Isso, eu leu o gibi com eles, né? Aí perguntaram da peça, só que quando a gente começou a olhar, porque quando a gente vai para lá com os pontos de cultura que a gente faz parceria e as ONGs, a gente leva café da manhã, faz almoço, café da tarde. É um dia diferente para eles, né? É um intercâmbio da nossa cultura com a cultura deles. Aí a gente começou a olhar, né? E ver que ele tinha vários sacos de lixo espalhado. Coisa que não tinha antes. Já num Eles ponto. refletiram Sim. sobre o que foi... Aí comiam, né, nos negócios de plástico que a gente levava, né? Pratinho, copo. E jogava no lixinho, já não tava jogando no chão. Gente, olha que Fez uma interessante. diferença muito E grande. você para pra pensar que é uma apresentação, Foi só né? uma. Se a gente tivesse mais ações nesse sentido, olha como que a gente pode trabalhar essa Sim. parte de comportamento. Dessa vez agora, né, dia 14 de junho, a gente volta para lá. Nós vamos levar atitudes saudáveis, que é sobre alimentação, comer bem, dormir bem, higiene, escovar dente, tomar um banho correto, né? E atividades físicas. E nessa vez vai uma dentista junto, Pra fazer a orientação? para dar orientações para eles também. Porque lá é bem precário, é bem abandonado, né? Verdade, eu não sabia. Infelizmente,
Aonde que você falou que é essa específica? São Gonçalves, Tá. ao lado de Bertioga, aldeia Tá. Rio Silveira. Eu visitei uma em Ubatuba, mas É. essa que tinha em Ubatuba, ela já era mais estruturadinha, assim. Eles tinham os Sim. ambientes que eles moravam, ali tinha escola que ensinava o Tupi-Guarani, mas era mais organizado. Lá tem escola, mas é até a 4ª série. Então entra na escola sem saber falar o português, aprende até a 4ª e acabou. Um ou outro consegue sair, né, ir pra fora, Tá. fazer um colegial, mas geralmente fica preso ali, né? Vive ali, fica Vive preso ali e fica ali, né? Não tem esse acesso. Então quando a gente vai pra lá, acaba sendo uma diferença muito grande. Que nem na última vez que a gente foi, uma das crianças levou a gente até pra conhecer a cachoeira, né? Que é um intercâmbio, a gente É. traz Sim, que cultura delícia, nossa né? e eles vêm aqui, vocês vão E já pra conhecendo. cabeça criativa aí já vai puxando Sim, coisas é. pra fazer também. Aí o Jean, né, me levando, tem o nome Guarani deles, tem o nome abrasileirado, né? Aí eu falei, mas Jean, cadê o seu chinelo? Ele, não tenho. Quer dizer, um menino de 11 anos não tem um chinelo. Você vê que é bem precário, bem né? precário. Então a gente corre atrás de doações de chinelo, roupa, brinquedo, a cesta básica que a gente acaba levando também, mochilas. A mochila dessa vez foi através do Ananquê, que fez o projeto Mochila do Bem, né? Então a gente entregou várias mochilas aqui na região e levou para lá também. E o Ananquê, que é da Marli, também é um ponto de cultura aqui em Indaiatuba. E é legal quando tem esse intercâmbio cultural, né? Sim. É bacana, Sim. porque um acaba ajudando o outro, acaba divulgando o trabalho do outro. E ele falou da peça, viu, Abner? Que ele falou da peça que é hábitos saudáveis. É. E a pessoa que não dorme, né? Aí, ó, como Mas eu que não fica? consigo fazer o quê? Porque ele tava contando aqui pra gente que ele fica escrevendo de noite. E aí? Conta pra nós como é que Eu não funciona. consigo desligar. E eu não gosto de tomar remédio para dormir, porque qualquer remédio que mexe com a minha cabeça eu não gosto. Tá. Que nem paracetamol. Eu não tomo paracetamol se eu tiver dor de cabeça, febre. Você espera passar ali. Ou tomo um dipirona, porque Entendi. o paracetamol me dá a sensação que eu tô drogado. Olha. Pra mim não faz bem. Aham. A cabeça fica voada, eu fico lerdo. Te faz mal. É. Então qualquer remédio que altera a minha cabeça eu não gosto. Pra mim é estranho. Entendi. Então eu acabo não tomando remédio pra dormir por causa E disso, fica né? sem dormir. Fico forçando, não pego o celular. Aham. Pra Fico tentar lá descansar. no escuro, no breu, mas não pego o celular pra ver se eu consigo dormir, né? Mas isso a cabeça tá trabalhando. Aí vai vindo uma ideia, vem outra. E inspirações? Onde que você vai tirando, Odachi? Olha, do dia a dia, De vivências, assim? De encontros? de histórias, hoje eu não faço muito, mas eu já fiz muito de ver morador de rua e ir lá conversar pra entender o porquê que ele tá no trecho. E dali eu vou tirando trecos, né? Que eu falo, isso aqui serve pra uma história. Já e vou garimpou criando, alguma história deles, assim, que te chamou a atenção? Há muitas, né? Muitas, que nem um que ele estava morando na rua, porém estava procurando emprego para sair daquela situação. Ele chegou num cara numa construção e falou assim, olha, eu moro na rua, só que eu preciso comer, não tenho o que comer. Eu te ajudo aqui na obra, você deixa eu dormir na obra e me dá a marmita do almoço e da janta e tá tudo certo. O cara contratou ele e quando ele me viu, ele chegou e comentou, olha, eu fiz aquilo lá que eu falei que ia fazer. Ele Fui numa conseguiu. obra, parei, conversei. Hoje eu tô numa casinha que o rapaz me ajudou a alugar, é 2 cômodos, e tô trabalhando com ele. Olha que legal. Então, assim, tem histórias que bacanas, fazem que a viram mudança. que fazem viram a um mudança. livro, né? Que Sim. viram um roteiro. Sim. É muito triste que muita gente que tá no trecho, a grande maioria, é por uso de droga Sim. e não quer sair. Que eles falam isso mesmo. Eu vou sair pra quê? Eu peço dinheiro, me dão pra eu pegar droga, até bebida. aqui a gente tem, É. né? A gente tem a prefeitura, ela dá esse amparo e tudo mais. Sim. E às vezes, quando eles falam que vão fazer a abordagem, Eles muitos não querem sair. eles querem ficar ali porque ali é mais fácil. E na rua ele não tem que dar satisfação pra ninguém. Na casa ele tem que dar. Porque ali tem regras, É. tem os horários. Mas tem aqueles que realmente é porque é problemas ou mentais ou familiar que não teve perdeu outra filho opção. e isso abalou a cabeça e ele parou no trecho. Entendi. Tem outros que é financeiro, que entrou em dívida, perdeu a casa, teve que entregar e tal. Tem os casos, Sim. né? E você consegue identificar. E isso traz mudança. Então, às vezes, conversar com eles, você tem muita ideia, principalmente eu, que gosto de criar, né? E, às vezes, é o que ele precisa ouvir, É verdade. né? É uma troca, né? Que nem você está falando Sim. lá Porque gente, quando eles estão ali, a conversa deles é sempre a mesma.
Que nem na praça ali dos bancos, tinha um lá que toda vez que eu via, ele não ficava com os outros. E ele falava, eu não gosto de ficar com eles porque eles é bebida e droga. Eu não bebo, eu não uso droga. Eu estou na rua porque eu não tenho como pagar um aluguel. Então, para evitar de ficar com eles, tomar uma geral, esculacho da polícia, uma coisa que eu não estou fazendo, eu não fico com eles. Entendi. Então, dá para identificar aquele que realmente está numa situação precária. E que vai tentar buscar, como esse que você citou, Sim. né? Que vai tentar buscar uma melhora. Sim. E aqueles que não querem, eu entendo que é mais do que mental. Porque viver sujo, às vezes com dificuldade de ter aonde usar um banheiro, tomar banho, beber água, comer, ninguém quer isso. Não, são muitas privações. Né? Então, algum desvio mental deve ter. Então tem que ter uma intervenção, Sim. né, para tirar essas pessoas da situação e ela conseguir enxergar aquele problema dela. Porque senão só vai piorar, né? Acaba sendo preocupante isso, né? Porque eles pedem dinheiro para idosos dão porque tem medo. Não é Vira um porque ciclo, quer. na verdade, ali, né? Um ciclo que vai se retroalimentando e que Sim. tinha que ser quebrado. Mas assim, no conceito artístico, é muito grande as opções de histórias que dá para tirar dali. Tem muita história que eu tenho guardado, que eu não uso ainda porque eu não tenho recurso para usar. Mas né? que tá ali para poder virar alguma Lá coisa. na frente eu vou usar. Que venham dali, da conversa com moradores de rua, com idosos. Adoro de sentar e conversar com idosos, porque eles têm uma vivência muito ampla na cultura de vida deles, que para mim, às vezes, na minha vida, não faz diferença. Mas na vida do personagem que eu preciso criar, pode ser uma transformação, né? Da plateia adorar. Então eu converso muito com idosos. Essas histórias para criar os personagens, como se fosse Sim, uma oficina mesmo. Sim. E os biotipos, né? Todo mundo tem biotipo, todo mundo tem tique, manias. Você vai copiando ali alguma coisinha. Que às vezes alguma coisa minha que o pessoal fala, nossa, coisa ridícula que ele faz. Ele fala um negócio e faz Mas é uma característica. É minha. Mas pra alguém, pra maioria, pode ser cômico. Entendi. Então eu avalio isso nas pessoas também, pra usar em personagens, né? Porque às vezes, assim, no personagem, quando você usa algo de uma pessoa, não é cômico. Mas quando é teatro, e o teatro é sempre o exagero... sempre enfatiza. Aí você sempre, né, aumenta. Aí no aumentar fica cômico. E fica legal, né? A plateia gosta. E vocês estão com quantos atores, assim, hoje? Olha, fixo no grupo, somos 3. Tá. Que é o Abner, eu e o Paulo. Aí, aumentando um pouquinho mais a panela... Tem os que participam de projetos junto conosco, que são do grupo, mas não são tão fixos, né? Tão presentes. Aí tem a Sabrina, o Rafael e o Paco. Então já pula para 6. Aí tem aqueles que é assim... Meu ator me deu um problema aqui, não pode participar de 2 apresentações. Eu preciso da tua ajuda, o texto está aqui, você tem 2 dias para gravar um roteiro de 50 páginas. Avulso, né? Um avulso. Que são as pessoas para me salvar. E pra Aí achar tem mais uns essas 4. pessoas aqui na cidade, como que vocês acham? É difícil. Porque eu penso que é mais fora, né? Como que vocês fazem esse garimpo, assim? Então, eu tô com chamamento aberto há 2 anos, com dificuldade de ter elenco fixo. Porque, assim, o pessoal quer viver da arte, mas eles querem ensaiar uma vez na semana, 1 hora, 2 horas. Só que viver da arte é como trabalhar CLT. Se você não vai trabalhar ali numa padaria, você não vai ficar 8 horas no balcão? Sim. Então 8 horas do seu dia tem que ser para a arte. Ou ensaiando, ou escrevendo, ou dançando, ou cantando, ou fazendo aula de alguma coisa artística, ou vendendo o seu trabalho. Então hoje eu não estou tendo problema nenhum para vender projetos fora de editais, que todo mundo reclama que não consegue vender fora de editais. Eu consigo. Mas o meu problema está sendo mão de obra. Olha que coisa. Para esse de São Paulo, eu fiquei 2 semanas quase arrancando os cabelos para conseguir, porque além do teatro, tem a oficina de robótica e a oficina de colagem. E eu preciso de pessoas para isso. E eu preciso de fotógrafo. Mas cadê o fotógrafo? Olha. Né? E a gente não falou dessas oficinas, a gente tá falando só das peças de teatro. Sim. O que elas são? Conta pra gente. Essa é um projeto da NTICS, né? Sobre as ODS, os Objetivos Sustentáveis, Da né? ONU, Isso. E faz parte, né? Então a gente ensina as crianças como tornar o mundo melhor com algumas atitudes, que nem a colagem, e a robótica vai usar material reciclável. Então, assim, você está dando um novo fim, uma coisa que iria para o lixo, iria, se não for
né, separado poluir o meio ambiente, mas vai transformar em arte e reaproveitar. Aí, no final da semana, então, começa essa sexta, aí vai até quinta, aí na outra sexta termina com uma feira de ciência, com tudo que eles produziram, com material reciclável, em cima da robótica e da colagem, né, da arte plástica, e a gente fecha com o nosso teatro. Que é como se fosse um catadão de tudo que está acontecendo aqui. Que a peça explica sobre isso, fala sobre isso. Só que a peça é sobre montar um robô, né? E para a gente conseguir ter todas essas atitudes, tornar um mundo melhor, não adianta só eu fazer minha parte. Não adianta só eu separar meu lixo, se você não separar o seu. Tem que ser um coletivo, né? E a peça é isso, mostra isso, é se unir. Então, conforme está fazendo... Né, o nosso construtor está criando o robô, que o construtor é o Paulo e o robô é o Abner. Aí no final o robô vai estar pronto porque tem a ajuda da plateia. Que vai chamando crianças da plateia para fazer partes do robô, para que ele se torne funcional, né? Para ajudar num mundo melhor. Entendi. Então, assim, é muito disso, né? A gente faz oficina de teatro, de circo, malabares, perna de pau, perna mecânica. Se de repente alguma empresa tiver, eu gostaria de fazer ter um tema assim voltado para criança, eles podem entrar em contato com vocês, vocês desenvolvem? Existe essa questão de roteiro sob encomenda? Não sei como é que é. Esse projeto da NTICS, do Robótica, é uma encomenda. Entendi. Eu quero eles esse deram um tema. tema e eles falaram para vocês desenvolverem. Os hábitos saudáveis, eu quero esse tema. E é mais o do complicado Senac, ou não, do tema. ponto criativo? Eu digo assim, eu chegar pra você e falar, eu quero que você faça um trabalho sobre gatos. Não, do pra que mim ser não. uma coisa, sabe, assim, tipo, que veio do seu processo. Ou você já entra ali no ritmo do que a pessoa pediu. Não, pra mim eu vou explorar o que você quer. Tá. Em cima do que você quer, eu vou explorar o que eu tenho de recurso e o que você está me oferecendo de recurso. Tá. Para conseguir produzir o roteiro. Eu quero o roteiro e quero o cenário e figurino. Eu quero o roteiro, o cenário e figurino, mas eu quero a peça pronta. Então são estágios, né? Você quer o espetáculo todo? Deixa eu entender o que você quer. Em cima daquilo eu escrevo. Hoje eu não sinto dificuldade. Entendi. Tá? Há uns 2017. Até 2017 eu escrevia bastante, mas eu tinha muita dificuldade de escrever. Que era tanta coisa, tanta informação e tal, que eu falava assim, não tá perfeito. Hoje eu aprendi o quê? Eu escrevi, esse é o meu texto, tá perfeito e pronto, acabou. Porque é minha criação, então eu não vou ficar, tipo, toda hora... Me sabotando. Você passou por esse processo, então, de entender. Né? Porque assim, você me encomendou um roteiro, você leu, você falou que tá bom, pra mim tá ótimo. Se o contratante tá falando que tá bom, por que eu vou colocando as minhas falhas? Porque como a gente tá criando, e o artista é assim, a gente quer uma perfeição que não existe. Nunca vai ser perfeito naquilo que eu tô idealizando na minha cabeça, né? De repente passar ali pro papel aquilo que tá criado ali, né, na sua mente. E o que os artistas têm, principalmente o roteirista, que o processo do roteiro é assim, né? Ele escreve, deixa um ano parado para depois ele ir lá mexer. Eu não faço assim. Eu escrevo, só vou fazer desse jeito se o contratante quiser que faça assim. Tá. Mas assim, eu já sento 8 horas da manhã, 9 horas da noite, o roteiro tá pronto. Para o quê? Para as coisas, influência do mundo, do dia a dia, não interferir e eu mudar a minha história. Tá. Porque é isso que atrapalha a maioria dos roteiristas. Sim. Então, para evitar esse problema, que eu sei que eu vou passar com ele, se eu deixar para escrever o roteiro em 3 meses picado, né? Acontece. E para você não mudar o final, é sempre você pensar assim, eu não escrevi nada, nenhuma página. Como termina a minha história? Se eu sei como vai terminar a minha história, eu sei aonde eu vou chegar. Agora, se eu não colocar um final pronto aqui, eu vou mudar o caminho toda hora. E vou me perder. Você já tem que estar com uma linha de sequência, mais ou menos, ali na sua cabeça? Não, eu crio isso. Tá. Eu também crio, que faz parte do esqueleto do roteiro. Mas a primeira coisa que eu penso é assim, como termina a minha história? Você já começa pelo fim, então? Eu sei que minha história vai né? terminar assim. Eu nunca comecei pelo fim, eu sempre comecei pelo começo. Ele dá um direcionamento justamente Mas pra ficar tudo indo para aquele final, não, mas né? faz sentido, pra porque aquele final. você vai direcionando para sua ideia principal.
É que quando você deixa pra fazer o final depois, acontece que você vê em séries que eram boas, aí tá na terceira temporada e você fala, nossa, a série ficou ruim. O que Se aconteceu? perdeu no caminho ali. Porque não tem um final. É. Porque é muita influência. Entendi. É a mesma coisa, você tá escrevendo um textinho aqui. Aí você tem filha, sua filha vai, o filho chama você, você sai, vai lá fazer o que ele quer. Quebra. Quando você volta, aí você continua a história. Aí no outro dia você vai ler, nossa, mas não tem sentido isso. É verdade. Porque perdeu o ritmo. Aham. Então eu uso uma técnica que pra mim funciona, Uhum. tá? Existem várias técnicas, cada um vai usar aquela que ele se E adaptar. isso tudo você estudou, essas partes de... Ou Sim. você foi aprendendo autodidata? Não, assim? eu não fiz nenhuma faculdade de roteiro. Tá. Fiz vários cursos livres, muitos cursos da Beia Góes, Uhum. que tem na internet aí várias oficinas dela gratuita. Uhum. Mas eu sempre escrevi, né? Você foi aprendendo como se fosse assim, se aperfeiçoando, ouvindo outras pessoas, mas foi aprendendo Sim. na prática. Na prática. Fazendo, dando erro, vendo, nossa, não tem sentido o que eu tô escrevendo. O Jardim eu tava tão exausto, já uns 3 dias, que a insônia é muito ao extremo, Uhum. que a hora que a gente lê o texto, eu li um negócio aqui, eu falei, pô, mas aqui tá repetido com aqui e repetido ali. Não, pera aí. Vamos parar essa leitura aqui, deixa eu corrigir isso aqui. Porque eu fiz o texto, tava muito cansado. Aí eu mexi na estrutura ali no ensaio mesmo, falei, agora tá bom. Então Benir, você dá uns acontece. pitacos? Não, então, é justamente na hora da nossa leitura E lá. conta é- pra nós se ele aceita o pitaco, viu? Não você aceita. que mexeu no Ele meu aceita porque ele sabe que ele fica muito exausto, né? Então, assim, o resultado da exaustão dele é justamente essa. Tem um produto final, Tá. mas pode estar com alguns errinhos ainda porque a gente vai lapidar. Daí ele dá esse espaço pra que vocês Com possam... certeza, com certeza. Ah, Até que às vezes legal. quando ele escreve muito, pede pra mim, "Ô, dá uma passada aí de olho, vê uns erros de português, porque é digitação, né? Tá ali, erro de sim. digitação Humano, né? acontece. Não tem como. Então não tem como. Então, assim, estamos lá para auxiliar também nessa parte. Então você é revisor também. Também. E justamente né, nessa questão a gente senta, né, para passar o texto, para ver pontinhos, até ó, às vezes do jeito que ele escreveu e na hora que a gente vai ler pode ter ficado um pouco diferente, a gente muda na hora, já faz um Entendi. ajuste. Adapta pra fala, ficar Já mais faz, fácil, alguma coisa. já vai lapidando para ficar o diamante mesmo. Entendi. No finalzinho temos diamante. Isso que é bom, porque você tem uma equipe que pode te Sim. auxiliar também, né? E assim, no grupo, quando eles pegam o meu roteiro, eu dou total liberdade pra criar. Então o ator tem liberdade pra criar. Se a fala não tá encaixando na boca, ele altera do jeito dele. A não ser quando é muito técnico, que nem a natureza pede ajuda, tem algumas coisas técnicas, né, Que do precisa ciclo ser da seguida. água, não tem como mudar. Mas eu dou total liberdade pra eles criarem. Só quando eu vejo que não tem muito sentido o que criou, eu falo, ó, isso não tá legal. Então muda, faz assim, assim, assim. Então, legal, pelo menos eu acredito que seja isso, né? Que é legal trabalhar comigo porque tem liberdade pra desenvolver o seu personagem. Entendi. Porque uma coisa que eu falo pra eles, né, que eu tive um problema com alguns atores. Se eu tiver que explicar tudo, eu não preciso do ator comigo. É verdade. Né? Porque vai um pouco da própria É. expertise da pessoa, Então o né? ator ele tem que ter liberdade pra criar. E para mostrar pro diretor que tem esse espaço. E E pra o mostrar diretor que pode olhar, ser ó, assim, é né, bom Abner? que você criou isso, porque justamente encaixa legal e eu não pensei, de repente. É. Então, de repente, essa troca também é legal. Então, ele abre justamente esse espaço. Pro lado criativo do ator, né? Me mostra seu personagem, como você quer, como você faz e como é isso? Não tá. Não, mas então coloca isso e faz assim, então a gente mesmo adapta. Vocês dão vida àquilo e vai Até mudando. ficar redondinho. Os meus roteiros são praticamente todos autorais, né? Tirando a minha versão do João Pé de Feijão, Tá. que eu fiz uma versão do teatro, e pra você entender um pouco do que a gente tá falando, tem a vaca, que o João vai trocar pelos feijões, Sim. que a Sabrina fazia a vaca. Aí o que acontece? Essa vaca não tem fala. Só que a Sabrina foi trazendo tanto caco. Ai, mas a vaca pode falar isso? A vaca pode Ela falar foi aquilo? querendo ganhar um espaço ali É. no espetáculo. Que a vaca fala tanto no espetáculo e funciona. Então, assim, é total liberdade pro ator. Se E, você gente, acha que e vamos encaixa, respeitar os fala. bichos no teatro, fala a verdade, né? Porque às vezes eu vi uma entrevista da Ingrid. dar espaço pra eles. Falando, ai, gente, me senti às vezes tão envergonhada que eu tinha que fantasiada de libélula, sei lá, de qualquer bicho. Falei, gente, Sim. não, tem que ter espaço pra todo mundo, né? Sim. E principalmente a gente falando de teatro infantil, é maravilhoso que tem. E eu gosto muito de usar fantoche no teatro.
Porque um ator consegue fazer vários fantoches. Então, consigo melhorar o espetáculo com um número muito maior de personagem, com um recurso menor, né? A gente tá com esse chamamento aberto para elenco. atores, Então, o pessoal que tem experiência, pessoal que não tem experiência, pode vir, tá? Que a gente ensina. Que legal, é um aprendizado Sim. também, né? O chamamento continua. Continua, né? não foi Então, fechado. não E foi fala um fechado. pouquinho pra gente do Patas do Coração. O Pato de Coração, então, é um espetáculo que é voltado da causa animal, principalmente do abandono e maus tratos, porque às vezes a pessoa acha que... Vou usar um exemplo que eu uso muito com o pessoal. Se eu sou casado e a minha mulher vem até mim e eu faço assim sai daqui, sai. Meu, é maus trato, não é? Sim. E por que quando eu faço isso com o meu cachorro, com o meu gato, não é? Por que isso é naturalizado, né? É. E eles não entendem. A mulher ou o marido vai entender que você tá no mau dia. O animal não entende porque tá sendo maltratado, escorraçado. E o espetáculo mostra muito disso no começo dele. Como a pessoa pega o animal, vai tratando bem e conforme vai passando a rotina da semana, do mês, os anos, ele vai ficando cansado de ter aquele animal. De ter que cuidar, É. de ter que dar atenção. De não dar o básico. Uma troca de água, uma ração. Porque o animal ele tem necessidades diárias de atenção, né? Não só água e comida, mas o carinho, o afeto. Sim. Porque ele te vê ali como Você se é fosse tudo o pra maior. ele, né? Você Sim. é o que ele vai ter na vida. Então o espetáculo mostra isso no início dele. Para o segundo ato, já é o abandono. A dificuldade do animal de casa, doméstico, sobreviver na rua. Com o carro, com as pessoas que maltratam. Com os animais que já vivem na rua e têm experiência com a rua. Porque um cachorro que foge de casa, quando ele vai pra rua, ele vai apanhar. Sim. Porque ele não sabe sobreviver na rua. Então o cachorro de rua vai bater nele. Vai judiar. Porque tá invadindo o território dele, né? Então o espetáculo trabalha muito isso, né? Até que o Rex e o Nuno cheguem a ser adotados. A dificuldade com a chuva, com o frio, arrumar comida. E às vezes pegar comida estragada no lixo. E isso é até pior, né? Para a saúde do animal. É um espetáculo muito legal, funciona com as crianças. Os adultos também gostam, mas as crianças adoram, ficam loucos para relar nos personagens, que o figurino tem um pelo desse tamanho. Então, assim, elas ficam doidas. E só que o espetáculo ele funciona tão bem, né, que as crianças amam e levam a mensagem para casa. A ideia é que, com o gibi, é que o espetáculo, já que não consegue chegar por falta de recurso em todo lugar, que o gibi chegue a todo local. Tanto que o gibi ele fica disponível no meu site, né? Para fazer o download Ah, gratuitamente. que legal. Qualquer empresa, ONG, que eu já falei isso, já mandei, mas o pessoal não pede, não entendo por quê. Né? Então, por favor, é só... E é muito bonitinho o gibizinho, sim. que ele conta a história do Patas. É a né? mesma história do Mesma espetáculo. história. Mas assim, o gibi, eu disponibilizo ele, o PDF, ele, para a pessoa colocar no site dela e fazer o download diretamente do site da pessoa. Para mim não tem problema. A ideia é que o gibi Chegue até as pessoas. chegue em qualquer lugar. Podem baixar o gibi pro celular, pro tablet, computador. Pode jogar no grupo da família, pode distribuir para qualquer grupo de WhatsApp, justamente para propagar a mensagem. E isso eu faço desde o meu primeiro gibi, né? E além do Patas do Coração, tem o Pet Tal Não É Presente de Natal. É um gibi premiado, que esse ano vira peça de teatro, que também trata da causa animal. Simplesmente, né, temos o cachorro e o gato. Só que assim, o gato, ele chegou primeiro na casa, o Sardinha. Só que aí, o nosso personagem central ganhou o gato de presente de Natal. No outro ano, que tá chegando o Natal, ele fala, não, agora eu quero um cachorrinho de presente de Natal. E ele ganha. Só que quando ele ganha o cachorrinho, ele deixa o gato de lado. Entendi. Então, esse gibi, que agora vai virar espetáculo para esse Natal, a ideia é o quê? É mostrar que o animal ele não é um brinquedo. Não é um objeto, né? Não. Pra ser descartado, assim, tipo, serviu, não serve mais, É. tchau. Ele tem vida, tem sentimento, tem necessidades. Então não pode tratar como qualquer. Então, assim, eu não sou contra comprar um cachorrinho e dar de presente de Natal. Eu sou contra ele ser simbolizado como um brinquedo de Natal. Ele é um ser vivo.
A criança tem que entender isso, o adulto tem que entender isso. E que tem a responsabilidade mediante aquilo, né? E saber que aquele ser vivo dura anos. É o mesmo problema quando o pessoal pergunta pra mim, você sabe onde tem calopsita pra vender? Eu falo, você tá esperado pra ficar 27 anos com ela? Porque a estimativa de vida de uma calopsita é de 27 anos. Olha, não sabia também. Então, assim, tem chance, dependendo da idade da pessoa, quando Da ela me calopsita pergunta. ficar- Eu falo. Você parou pra pensar que você, né, quando a pessoa é mais idosa, você vai morrer e ela vai ficar com quem? Então, você tem certeza que você quer? Porque é uma responsabilidade, né? E calopsita é pássaro de bico curvo. São muito apegados. Pássaro de bico curvo, ele se apega muito. Como que ele vai viver depois? Se soltar, sei lá, né? Sim. Vai soltar na natureza. Não sobrevive. Na natureza sobrevive. E dependendo de quem pega, não se adapta, né? Porque eles veem a pessoa como parceiro dele da vida toda. Que dó, né? É uma responsabilidade. Você contou no início um pouquinho da sua história e como que a arte... Você vê a arte, assim, o papel da arte para transformação, para transformar um caminho, que nem a gente tá falando do pessoal que tá morando... Na minha vida, Isso. fez muita diferença. Eu sou falho, erro muito, às vezes sou bruto, porque é o histórico familiar, e a gente não muda, como que eu vou falar? A gente não perde o que a gente é. A gente pode mudar. Só que se a gente não vigia, a gente acaba cometendo os mesmos erros, né? Tem que estar sempre se policiando ali. Isso. Então, assim, a arte funciona muito nisso comigo. Eu paro assim, não posso ser bruto, paro de ser ignorante. Ser muito sincero não é sinceridade, é falta de educação. Então a pessoa merece ouvir ali, mas nem tudo que você pensa tem que falar. Então a arte me ajuda a me controlar nisso, Tipo a trabalhar uma terapia mesmo. Isso. E pra você, Abner? Bom, pra mim também eu tenho essa visão, né, de que a arte transforma realmente. Então eu vejo assim, o que eu levo de tudo isso, de aprendizagem, de técnicas, de coisas que transformam a minha vida. Igual que a gente até conversou esses dias assim, poxa, a gente faz, né, o trabalho para conscientizar a limpeza. Vamos mostrar o exemplo. Você entendeu? Sim. E aí justamente é onde transforma a gente também. Porque eu tô dando esse exemplo e ainda subo num palco para mostrar esse exemplo, para conscientizar pessoas. Então por que eu ia falhar? Então é por isso que eu vejo assim, transforma também. Às vezes até a gente falha, porque a gente também é falho, Sim. e um cobra do outro. Ô, você faz lá, você sobe no palco e fala da conscientização e tá jogando papel no chão. Você entendeu? Então assim, é nessa transformação diária que a gente vive, né? Tá acontecendo a todo tempo. Né? Então... E na criança, como que vocês veem isso? Na criança é mágico, né? Realmente, os olhinhos brilhantes é a melhor resposta, né? A melhor resposta. Posso te abraçar, sabe? Já é emocionante. Então, assim, você vê que eles querem mais. Né? Então, assim, o que vai transformar, a gente até, muitas vezes, a gente não tem a realidade de estar acompanhando, né? Mas o que a gente vê no final de cada espetáculo é que eles estão gratos pela lição aprendida, né? Não só pelo visual, não só pelo lúdico, não só pela risada, a palhaçaria. Mas o que eles absorveram vão levar pra vida. Você vê que eles estão loucos pra contar pra alguém, né? De já que ficou extasiado e viu, e o brilho do olhar da criança, nossa, é transformador. Isso não me falta palavras, vamos dizer assim, imagino. Né? E a criança, ela quer colocar em prática. É imediato. Às vezes o que atrapalha o desenvolvimento é a família não ter participado do espetáculo e visto. Que nem a gente faz muito teatro em escola. Então, como a família não viu, a criança chega em casa querendo praticar. Só que se a família, né, aquela força contrária, isso desanima a criança e às vezes a transformação não acontece na vida da criança, no hábito, por causa do histórico familiar. Né? Então seria muito bom se a gente tivesse, como que eu vou falar assim, políticas públicas que melhorassem o acesso para que a família toda participasse do que a gente está levando, né? Que a cultura fosse mais acessível. Infelizmente, na grande parte do Brasil é assim, mas em Indaiatuba é muito grande isso. Não tem-se o hábito do teatro. Às vezes a gente faz uma apresentação, né? Que nem a Secretaria de Cultura abre a mostra de arte cênica,
E na nossa ainda não acontece isso porque a gente é bem engajado em trazer público. Mas tem grupos que têm um espetáculo muito bom, a mensagem é ótima, o grupo atua muito bem, o trabalho é excelente. Só que você vai lá num piano, que é 180 lugares, tem 20, 30 pessoas. E chegou a já ir lá assistir um amigo e ter 4. Porque, assim, ele não é tão engajado como a gente. Mas tá sendo teatro de graça. No Centro Cultural da cidade. O que tá falhando para a população ir lá assistir? Né? Ter esse acesso. E isso faz parte da transformação. Então, como que eu transformo isso para mudar, trazer o público para que eles tenham acesso à cultura? Porque o acesso à cultura não é barato. Sim. É caro. Né? Porque o espetáculo, pra gente, a gente apresentar, vamos falar que assim, é a nossa saideira. Porque o nosso trabalho é o ensaio. Ensaia, grava texto, monta isso, monta aquilo, para que o espetáculo aconteça. Então tem muito trabalho antes de estar ali, né? E fazer essa transformação que é um pouco difícil em Indaiatuba. Eu vou falar no campo do teatro, que é o nosso campo aqui. Não tem muito apoio. A música em Indaiatuba tem bastante apoio, muito reconhecimento, né, comparado ao teatro. Não tem como deveria, mas comparado ao teatro tem muito mais. Então a gente precisa desse apoio para divulgação. Porque é triste quando a gente vai fazer uma ação e o público não vai porque não tem conhecimento ou não tem condições de chegar, né? Eu levo muito espetáculo pro Campo Bonito, que eu moro lá. Então, quando eu passo na Mostra de Arte Cênica, né? Já tem 7, 8 anos que eu passo sempre. Aí eu falo, não, quero apresentar lá. E a Secult fala, não, vai, apresenta no piano, no teatro. Eu falei, não. Eu quero apresentar onde não acontece teatro. Então, eu levo no CRAS, na praça, na quadra. Vai onde o povo tá, né? Então, a gente apresenta muito assim. Tem 4 anos que eu não apresento no palco. Tá. 4 anos já. Eu não piso no palco com meus espetáculos. Piso com dos outros, que eu vou lá, trabalho em parceria e tal. Mas os meus não, é sempre voltado aonde não tem acessibilidade. E isso faz a mudança, a arte transformar. Porque o que eu sou hoje, eu sei que às vezes eu acabo falhando, mas a arte me transforma nisso. Que nem ele estava falando do lixo. A gente entrou numa conversa, porque minha mãe é idosa, o pai dele é idoso. A minha mãe já tá numa idade que às vezes não lembra as coisas, fica repetindo. Aí pergunta 4, 5 vezes a mesma coisa. E aí, às vezes a gente tá tão corrido que, perturba. Né? Aí eu começo a ficar irritado. Eu falo, não, peraí. Eu tenho um filme que fala sobre isso. Que a filha não queria que o pai passasse o Natal junto e tá cansado do pai perguntar a mesma coisa. Então, vamos ter paciência com ela. Colocar em prática aquilo que está no meu filme, né? Porque se eu não transformar na minha vida, o meu filme não serve de nada. Sim. Né? Então, transforma. É essa luta constante, né? E eu adoro. A arte eu adoro. Qualquer segmento de arte. Já pintei quadro, já fiz muita maquete, né? Realista, não realista. Hoje eu não consigo mais desenhar foto. Tá. Mas antigamente eu desenhava foto, copiava foto. E só que a gente vai ficando velho e vai esquecendo algumas coisas, né? Não, vai adquirindo outras habilidades. É assim que funciona. Ai, meninos, obrigada. Obrigada. Ó. Eu que agradeço. Façamos muita arte, muita cultura, porque isso realmente tem o poder transformador. Eu acredito, nós, como Seis Gatinhos, como Grupo Mais Expressão, acreditamos muito na força da arte como transformação. Vocês que trabalham com criança, que acho que é o nosso futuro, né? São eles que vão provocar essa mudança. A gente não vai sentir. Mas trabalhando com as crianças agora, a geração deles vai começar a ter uma mudança. Sim. Que é os filhos deles que realmente vai colher essa mudança. Mesmo que a gente não acompanhe, só sabendo que eles já estão fazendo essa mudança, mas já fica feliz. plantar a sementinha ainda está sendo mais importante. E tem que começar a fazer agora. Porque assim, não fizeram por nós. Né? Porque a gente vem de uma geração, nossos pais, que se consumia e não cuidava de nada. Não tinha essa visão, né? Porque o mundo não era, como que eu falo, não produzia tanto resíduo como hoje, né? Mas também não tinha tanta tecnologia. Então não tinha aquela preocupação. Então com a mudança, a gente tem que mudar nossos hábitos e alguém em algum momento vai ter que fazer algo. Então se a gente não fizer agora,
Daqui 2, 3 gerações vai estar feia a situação, Sim. né? Só que se a gente fizer agora, lá na frente, eles vão estar com uma mente bem melhor. Porque hoje a mentalidade das crianças são diferentes. Eles já estão mais espertinhos. A gente era bem molesadinho no passado. Tem a preocupação. Eles já Eu têm, sou da né? geração que ouvi muito quando era da escola. Tem que se preocupar. Tem que cuidar, tem que Se cuidar, mas preocupar. não se ensinava a cuidar. Verdade, não se punha na prática, Não, né? é isso mesmo. A escola não tinha evento nenhum, Sim. como colocar em prática. Em Só casa, até falava que tem a que própria fazer. reciclagem em casa. Na assim, minha coisa- infância, por exemplo, que eu lembro, era só o CFC do Camada... isopor. Ah, e o né? negócio da Que era camada de ozônio, de ozônio, né? A gente era tinha só medo, o padre isso. veio aqui. O padre veio Sim. conversar com a gente, ele falou, a gente tinha medo da camada de ozônio, menino. Era só isso que falavam, né? Mas a mudança de usar o CFC para refrigeradores, como foi feito um protocolo, que agora eu não vou lembrar de qual país, isso daí que fez com que Tá. reduzisse o E a gente dano parou na de falar camada. da camada de ozônio. Então, assim, porque fez a diferença. Sim. Então, assim, não tem necessidade de ficar falando, porque já mudou, Uhum. né? Só que hoje o que a gente vive é a necessidade, principalmente do plástico. Sim. Hoje, que meu texto da Natureza Pede Ajuda trata muito isso, né? O microplástico. Hoje tem, acho que foi um estudo da Espanha. Fizeram uma cirurgia no coração e detectaram microplástico no coração do paciente. Já tá até na gente, gente. É. A água que a gente bebe, muitos consomem, tem um pouquinho de microplástico. Só que não tem nenhum estudo ainda, porque não deu tempo para ver, né? Porque somos a cobaia? As É, cobaias, é. né? Somos. A longo prazo, o mal que isso vai causar. Se uma margarina que a gente come Já tem, vai né? criando placa dentro da Imagina os gordura. plastiquinhos tudo grudado lá nos órgãos, lá dentro. E quando que começar a juntar? É tanto microplástico que vai juntando, como que não vai ser? Com né? certeza. Então temos que ter essa mudança aí. E já tá tendo, né? Hoje o pessoal tá fazendo sacolinha de... Retornável, de né? mandioca. Ah, gente, isso é tudo, Da cana de né? açúcar, do bagaço. Ainda não é viável por custo-benefício, né? Mas já é um começo, Mas né? é daí que parte a ideia, As grandes né? ideias vêm daí. Sim. Ai, E meninas, grandes ó. mudanças. Muito obrigada pela presença Obrigado. de Eu que agradeço. vocês. Nossa. E o pessoal de casa, por favor, entre. A gente vai deixar aqui embaixo o contato do Instagram de vocês. Aonde que eles podem baixar os gibizinhos. Sim. Pra poder estar divulgando aí pro Mas pessoal. vocês podem colocar no site de vocês também, para baixar direto de lá, não tem problema. Ah, fica a dica que vamos colocar no site dos gatinhos. Vamos falar aqui o pessoal também do Mais Expressão pra colocar. E muito obrigada. Obrigado. Pessoal de casa, por favor, continue acompanhando. E lembrando que dia 25 de outubro temos o 19º Troféu Frutos de Indaiá com a dupla sertaneja Jades e Jadson. Eu gosto de errar o nome dele. É Jadson. Jax e Jadson. Gente, até mais. Um abraço. Até. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim.